Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria, eu estou aqui, fui convocado, né? Os irmãos já sabem, o pastor ele está em outra igreja, está abençoando outra igreja, está transmitindo a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor, o conselho do Senhor para outros irmãos, né? Que estão sendo abençoados. Mas Deus preparou essa igreja hoje para receber uma palavra. Amém. Deus preparou com muito carinho, com muito amor, né? Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de atenção, é o que precisamos ter. Os tempos são difíceis, né? Essa palavra ela está no meu coração já tem 2 semanas, mais ou menos. Eu já estava trabalhando, né, esse pensamento, pensando nessas questões. E para minha surpresa, quando foi na segunda-feira, o pastor me convocou, né? Me chamou, falou assim, ó, você vai pregar no domingo à noite. E eu, como sou um cara corajoso, eu declinei, né? Falei, tentei fugir, mas ele é chato, eu nem discuto mais com ele. Ele fala, eu falo, não, vai, então tá bom. E eu nunca tinha pregado à noite. Essa é a primeira vez que eu tenho essa honra, né? Sempre fiz, algumas vezes eu fiz no domingo de manhã na IBD. É diferente o ambiente. Na IBD a gente leva meio como a gente está numa escola e está ali praticando, treinando, né? E domingo não, domingo é um culto de louvor, de adoração. Às vezes você tem que fazer o apelo, né? As pessoas ali entregam as suas vidas nas mãos do Senhor ali, nas mãos de Jesus. É diferente, né? Só quem passou por isso sabe. E foi uma surpresa, nós temos 2 pastores aqui, né? Temos 2 seminaristas, todos já pregaram durante esse ano, e eu achava que o pastor não ia me passar essa responsabilidade, mas graças a Deus, é Deus quem dá força, é Deus quem prepara, é Deus quem realmente dirige, né? Deus dá a ordem, Deus deu a palavra, Deus está me dando uma paz, uma tranquilidade, né? Só não estou flutuando aqui porque eu estou segurando aqui, senão acho que... durante as minhas experiências aí, a gente sobe meio que tremendo, né? A perna não para, né? É uma coisa assim, uma emoção que você fica ali, vai me chamar, tá, o tempo tá, né? Mas eu estou em paz, por isso que eu vou de uma forma bem tranquila, o culto até às 8h30, então tem quase 1 hora aí, mas a palavra aqui que eu trouxe é meia horinha no máximo, mas eu vou bem suave, bem tranquilo, né? Para que os irmãos entendam. Porque eu também não uso palavras difíceis, eu sou uma pessoa simples e eu gosto da simplicidade, porque é isso que nos faz entender mais facilmente, de uma forma mais rápida, né? E a palavra também, ela por si só, ela já vai se explicar. Irmãos, quem aqui é salvo? Glória a Deus. Qual é a certeza que vocês têm disso? Jesus. Essa é uma resposta padrão, né? A graça. Uma resposta padrão essa, né? Se a gente for trabalhar um pouco mais, aí vamos ter que melhorar essa resposta aí. Não está errada não, está certa sim. Você tem que entender por que Jesus, né, garante isso para você. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, sim, mas existem alguns passos aí, algumas informações, que elas vão nos dar a certeza disso. Né? E eu quero apresentá-las para os irmãos hoje. São 3 passos, eu vou até adiantar. Quem já quiser ir embora, vai ficar facinho já. Eu vou adiantar. Primeiro, porque é fácil de entender. Quem quiser ir embora, falar, não gosto do Roger, não, eu vou embora. São 3 características muito importantes, que vão te dar essa certeza que você é salvo em Cristo Jesus e que você vai passar a eternidade no reino de Deus. Primeiro, confiança. Segundo, obediência. Terceiro, persistência. Você conhece Jesus, Jesus tem te ensinado, e você aplica isso. Para aplicar o que Jesus te ensinou, isso que vai transformar a sua vida, vai fazer a diferença na sua vida. Para isso, você precisa ter confiança. Aí, tá vendo? Tá tudo bem. Para isso, você tem que confiar. Para isso, você tem que obedecer. E existe o fator tempo nas nossas vidas. Então é preciso perseverar durante o tempo que nós estivermos aqui. Alguns têm pouco tempo, outros vivem muitos anos. E durante esses anos você tem que aguentar firme todas as provações, todas as tentações. Amém? O tema da mensagem é: o reino de Deus é tomado pela força.
E até para nós cristãos, nós temos que entender isso. Alguns acreditam, outros não. Eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, e essa palavra está em Mateus capítulo 11, e vai do versículo 12 ao 19. Mateus 11, e vai do versículo 12 ao 19. O reino de Deus é tomado pela força. Mateus 11, de 12 ao 19. Todos acharam? Mateus 11, de 12 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que há de vir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, tocamo-vos lamentações e não choraste. Pois veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas sabedoria e justiça mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, do Teu altar, viemos buscar o Teu bom conselho, viemos buscar a Tua palavra, o Teu direcionar. Nesta noite, ó Pai, que viemos trazer ao Senhor louvor e adoração, gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos recompensados, porque somos nós que saímos cheios de alegria, cheios de vigor, cheios de força e de coragem, Pai, porque o Senhor tem nos alimentado através da Tua palavra, Pai, palavra santa, palavra que corrige, palavra que fortalece, que livra do mal, que nós possamos nos atentar, Pai, a cada uma das Tuas palavras, que nós possamos estar atentos com o Teu carinho, com a Tua atenção para com todos nós, Senhor. Pai, me usa neste momento, Senhor. O Senhor já me deu a palavra, o Senhor já está me dando a paz que eu tanto preciso para compartilhar com os meus irmãos o Teu bom conselho, aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja saiba. O Senhor quer que a Tua igreja caminhe de uma maneira, de uma forma, e o Senhor tem orientado, o Senhor tem trabalhado. Que eu diminua nesse momento, porque eu sou pó, eu não sou ninguém. Que a voz que os meus irmãos escutem agora é a Tua voz, é a voz do Teu Espírito Santo. Eu me coloco, Pai, em Tuas mãos. O Senhor me chamou e eu só posso dizer: eis-me aqui, ó Pai, usa-me para ser canal de bênção para a Tua igreja, para os meus irmãos, para a minha família. É o que eu te peço, já orando e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o reino de Deus é tomado pela força. Esse texto diz que até hoje, a minha versão é diferente, eu tenho outra versão que diz que até hoje isso acontece. Né? E aqui dizem: estavam tocando, ninguém chora, ninguém dança, lamentações, ninguém nunca está satisfeito, né? Ninguém realmente quer ouvir a palavra, são poucas as pessoas. Por que o reino de Deus é tomado pela força nesse texto? Porque aqui as pessoas elas queriam entrar no reino de Deus com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. Não seguindo a orientação de Deus, fazendo do jeito que eles bem entendiam. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu estou fazendo bem, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu vou entrar no reino de Deus, querendo entrar pela força, não é? Sem a orientação do Pai, sem saber. Os fariseus faziam muito isso. Os fariseus, eles diziam, eles faziam obras, faziam as coisas, mas o coração deles realmente não estava voltado para atender à vontade do Senhor. Diferente de nós. Nós também, eu acredito sim, que nós tomamos o reino de Deus pela força. Mas não é pela força do nosso braço, do nosso entendimento, do que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é pela força do querer.
querer aprender a palavra, querer saber o que Deus tem para nós, querer saber o que Deus quer que nós sabemos para continuarmos nessa caminhada, nessa jornada, cumprindo com a vontade dEle, com o querer dEle. E para isso Ele enviou o seu Filho amado, Ele enviou Jesus. Jesus ele veio com uma missão, mas essa missão dividida em duas partes. A primeira parte, Ele ensinou a vontade de Deus, o que Deus quer e espera de nós. E na segunda parte, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele morreu por todo aquele que crer no sacrifício da cruz. Nem todos vão crer. Para quem não crê, o sacrifício é inútil. O sacrifício não tem valor. Porque ele não creu. Ele escolheu o caminho errado. Deus não manda ninguém para o inferno. São as pessoas que escolhem esse caminho. Deus queria, sim, salvar a todos. Ele desejou que todos fossem salvos. Mas, infelizmente, o coração do homem, o coração obstinado, o coração duro, não permite que isso aconteça. Eles não querem. Nós somos diferentes. Nós queremos. Eu quero aprender a vontade de Deus para caminhar corretamente. Caminhar da forma justa, da forma honesta, da forma que eu agrado a Deus. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui querem caminhar da mesma forma. E Deus preparou esse momento para vocês, para ouvirem isso. É importante ter fé. E a fé vai te levar a confiar, a obedecer e a perseverar durante a sua jornada aqui. Nós estamos todos juntos, numa única caravana, num caminho reto, com um objetivo: alcançar o reino dos céus. Porque nós amamos a vida, não amamos? Nós conhecemos essa. E nós trabalhamos pela vida eterna. Nós não temos nem ideia de como será a vida eterna. Nós cremos que vai ser muito mais, muito mais prazerosa, muito mais feliz do que essa que nós vivemos. Porque aqui existe a dor, aqui existe a mentira. E no governo do Senhor não existe isso. Existe bondade, justiça e verdade. Amém? Amém. Como cristãos, nossa maior esperança é sermos arrebatados ao reino dos céus. Como devemos nos empenhar? Em que direção devemos focar nossos esforços? Será que é preciso se esforçar para isso? O que vocês acham? É preciso se esforçar? É fácil caminhar? É fácil seguir a Deus? É fácil perdoar as pessoas que nos maltratam? O reino dos céus é tomado pela força, sim. Nós precisamos querer isso. Jesus nos ensina, e Jesus fala: você precisa dar a outra face para aquele que te bater. Quem é que consegue fazer isso? Então não é fácil alcançar o reino dos céus. É difícil, é trabalhoso. Deus nos dá essa força, nos dá essa condição. Nós temos total condição para isso. Mas para isso a gente tem que engolir o nosso eu. A gente tem que quebrantar o nosso eu, se derramar diante de Deus, para que Ele seja a nossa força, nos ajude. Mas nós precisamos confiar de que se dermos a nossa face para o inimigo nos bater, nos ofender, que lá no final, quando Jesus vier nos buscar aqui, nós vamos com Ele. O nosso inimigo pode ir para qualquer outro lugar, mas nós vamos com Ele, porque essa é a promessa. Vida eterna, redenção, mas para todo aquele que ouvir a palavra, todo aquele que se render diante da palavra, todo aquele que confiar. Não é? E se alguém tomar a sua carteira? Entrega o celular. Não é assim que diz a palavra? Eu levo a túnica, dá a capa também. Fala: quer levar o celular? Ou vamos brigar aqui pelo celular aqui, eu levo um tiro, acabou tudo. Mas o que Jesus nos ensina? A gente tem se atentado a isso? A gente realmente tem ouvido, dado ouvido à palavra? A gente vem aqui fazer o quê? Todo domingo. Toda a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra, a gente tem prestado atenção no que a palavra está dizendo? Sem obediência, sem confiança e sem perseverar, você está correndo o risco de ficar fora do reino. Então Deus hoje mandou falar isso. E eu tenho aprendido isso. Durante esses 15 dias, hoje de manhã que eu me dei conta. Deus mandou eu trazer essa palavra. Tem o pastor Adilson, tem os seminaristas Caio e Donizete. O pastor foi fora, mas ele queria que eu trouxesse. Por quê? Para eu dar um exemplo. E eu já vou chegar no exemplo. Já vou chegar lá. Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: o Senhor Jesus
O Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está no céu. Não adianta você estar aqui na igreja, ouvir, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Esses dias a gente estava comentando o que é estar na igreja e esquentar o banco. Às vezes você pensa assim, estar na igreja e esquentar o banco é a pessoa que não faz nada. Mas às vezes a pessoa que está ali e ela não faz nada, ela entende a palavra e ela aplica a palavra. Às vezes ela é tímida, às vezes ninguém se deu ninguém deu a importância de ir lá chamar essa pessoa para trabalhar, convidar essa pessoa para trabalhar. Às vezes a gente está tão preso aos nossos próprios assuntos que a gente nem se dá conta que tem alguém ali no cantinho, porque não faz alarde, não faz barulho, não é? Mas tem gente que trabalha muito na igreja, mas faz isso só para aparecer. Esse está esquentando o banco, porque esse não entendeu a palavra, esse não conhece a palavra, esse não aplica a palavra. Então ele acha que ele vai tomar o reino dos céus pela força. Eu trabalho, eu faço, eu apareço, você entendeu? Marcos, capítulo 10, versículo 24, diz assim: os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Marcos 10, 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você entendeu? É difícil. Jesus está falando, é difícil entrar. Esse aqui confia no dinheiro. Esse aqui não confia na palavra, né? Confiança. Confiança. A tradução dos termos gregos, opoiseses, derivado do perfeito, opoisa, de poisomário, afirma-se em e estar convencido de, epistes, ação de se fiar em alguém ou confiar nele, ação de apoiar-se em Deus, mesmo em qualquer tipo de contrariedade, confiança, não importa as circunstâncias, Deus é um só, Ele não muda. Se você está vivendo um bom momento, Deus é Deus. Se você está vivendo um mau momento, Deus continua sendo Deus. Mas você tem que confiar, porque Deus está te testando. Você entendeu? Mas a doença, eu sou cristão, eu trabalho tanto, a doença chegou na minha casa, a falta de trabalho chegou na minha casa. Confie em Deus, Ele está te testando. Você tem que aprender, você tem que passar por experiências para você crescer. Porque você ouve a palavra, você passa pela dificuldade, você aplica a palavra, e você vai ter a vitória. Você vai sair daquela, porque tudo muda nessa vida, tudo passa nessa vida. Se estamos vivendo bons momentos, vai passar. Se estamos vivendo maus momentos, vai passar. E se a gente morrer? Se estivermos salvos, amém. A tristeza ficou para trás. E a nossa família? Nós fomos um bom exemplo? Eles vão lembrar do exemplo que nós demos? Nós seguimos a palavra? Eles vão lembrar disso. E Deus vai dar força para eles, sim. Deus vai ser fiel com eles da mesma forma que foi fiel conosco. Amém? Mateus 27, 43 diz assim: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus. Essa passagem é quando Jesus está crucificado, e os fariseus estavam escarnecendo. Ele não falou que era tal, que era filho de Deus, que confiava, agora que Deus salve ele. Qual foi o resultado? Deus ressuscitou no terceiro dia, para a honra e para a glória, para a nossa salvação, não é? Porque Jesus confiava em Deus, Ele deu esse exemplo. Por que nós temos que confiar em Deus? Porque Jesus foi o nosso exemplo. E Jesus está vivo. Jesus é a nossa força. Ele tem nos ensinado. A quem clamamos? Não é? Erroneamente, a confiança pode voltar-se para a própria pessoa, como no caso de quem crê que se salva por seus próprios méritos ou que se vangloria de seus sucessos, impedindo assim a ação salvífica de Deus. Lucas 18, 9 Lucas 18, 9 e 10. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Nós já conhecemos essa passagem.
O fariseu e o publicano. O que o fariseu estava fazendo? Senhor, eu sou tal, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu não sou como aquele pecador, como aquele publicano, como aquele João ninguém. E o publicano? Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador. Ele não tinha nem coragem de olhar para cima com vergonha. Então um achava que pela sua força, pelo seu próprio entendimento, ele era salvo. E o outro não. O outro se rendeu aos pés de Deus ali, falando, eu preciso de Ti, Pai. Eu dependo do Senhor. Me ajuda. Em Lucas 11, 22, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Às vezes tem pessoas que confiam no dinheiro, não é? Às vezes tem pessoas que falam, eu tenho muito, eu não preciso de nada, tenho dinheiro, não preciso de Deus, não preciso de nada. E quando vem a doença? O dinheiro consegue? Os irmãos acho que já ouviram, essa semana eu estava ouvindo alguns amigos da empresa discutirem, falando que um remédio custa não sei quanto lá, 40 mil reais. Como que pode uma empresa vender um remédio a 40 mil reais? Que ganância é essa? Não é? Mas existe coisa mais difícil. Vocês já ouviram falar de casos que... Eu já ouvi muitas crianças se passarem por isso, estarem com uma doença e precisaram ir para outro país para ali serem operadas, e o custo entre 1 milhão de reais. Que mundo é esse? A vida custa 1 milhão de reais? Tem lugares aí que a vida custa 50 centavos. O cara recebe uma garrafa de pinga para matar o outro. Mas que mundo é esse? O que recebe uma garrafa de pinga, nós sabemos, é um mundo animal, né? Mas o mundo civilizado cobra 1 milhão de reais por uma vida? Que indústria é essa? E tem gente que confia no poder do dinheiro. Então quem tem dinheiro vive, quem não tem se lasca, né? Quem não tem morre. Ter confiança pode também ser a tradução do verbo usar-se. Nesse caso, os evangelhos costumam referir-se àquela pessoa que se anima e se sente segura, como consequência da ação de Deus em sua vida. Mateus capítulo 9, versículo 2. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus capítulo 9, 22. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Aqui, nós aprendemos que a confiança, ela nos dá ânimo. Ela tem que nos dar ânimo. A confiança, ela nos dá uma coragem. Aqueles amigos, eles vendo a sofrência ali do amigo deles, viram aquela multidão, eles não conseguiam passar, eles fizeram um esforço extraordinário, por amor ao amigo e por confiança, porque eles sabiam que Jesus podia curá-lo. Tem que ter confiança, tem que ter bom ânimo, tem que ter alegria, tem que ter fé, tem que ter força. Aqui também, Mateus capítulo 9, é a mulher do fluxo de sangue. A esperança dela já havia findado, mas ela ouviu, Jesus pode te curar. Ela já não tinha mais dinheiro, então ela já não tinha mais essa confiança no dinheiro, não tinha nada, a única esperança dela era Jesus. E ela juntou um pouco de forças, reuniu o ânimo, a coragem, a esperança te traz esse ânimo. Olha, ele pode, eu vou. Era uma mulher e naquele tempo as mulheres eram menosprezadas, não poderiam estar entre os homens, mas ela correu todos os riscos. Corajosamente ela se aproximou e tocou, e ali ela foi curada. E Jesus disse, filha, a tua fé te curou. É preciso ter ânimo, é preciso ter coragem. Mateus capítulo 14, 27, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Aqui é uma passagem onde Jesus está andando sobre o mar, e os discípulos se apavoram, e ele diz, calma, sou eu,
Coragem. Quantas vezes a gente precisa ouvir isso? Né? A situação está difícil, aí você abre a Bíblia ali, você lê a palavra, aí diz, sou eu, estou aqui, eu não esqueci de vocês. Você está passando por uma situação difícil? Confie em mim, eu estou aqui, coragem. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Vai à luta. É preciso se mexer. Nós temos que ir na direção, buscar. João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A quem nós servimos? Quem é o nosso mestre? Você tem aprendido com Jesus? É preciso abrir os olhos, abrir a mente, abrir o coração. Nós não podemos perder tempo. Isso aqui não é um livro religioso. Isso aqui é um livro de história. Isso aqui traz os fatos. Quem somos, quem fomos, para onde vamos. Isso aqui é a verdade. Muita gente aí respeita isso aqui. Muita gente que não é da igreja respeita. Porque sabe o poder desse livro. Esse livro foi nos dado gratuitamente para aprendermos. E é esse aprendizado que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Muitas pessoas dizem, Jesus transforma as nossas vidas, Jesus muda as nossas vidas. Mas é através da sua palavra. Jesus não pega você no colo, Jesus não te leva, mas Ele te ensinou. E Ele fala assim, vai filho, tem bom ânimo, tenha coragem, levanta a cabeça, luta, enfrenta a vida. É preciso enfrentar a vida. É preciso aplicar a palavra. Eu duvido que você aplicando a palavra, a sua vida não tem transformação, não muda. As pessoas, muitas igrejas aí pregam que o crente não nasceu para ser miserável, e é verdade, ele não nasceu para ser miserável. Não nasceu para isso. Nasceu para ter uma vida boa, uma vida justa. Para isso você tem que ter coragem de ir à luta, trabalhar, confiar em Deus, plantar, porque quem planta colhe. A Bíblia fala que quem não trabalha não pode comer, não é digno. Quem não trabalha não é digno do salário. Você tem uma vida humilde? Contente-se com ela. Você quer melhorar? Trabalhe mais, estude mais. O poder está nas tuas mãos. Você sabe disso? Dentro de você, você tem total condição. Nós temos força dentro de nós. E as circunstâncias, os exemplos que às vezes Deus coloca situações nas nossas vidas, é para que nós possamos entender isso e manifestar a força que nós temos dentro de nós. Porque nós temos força, nós temos dons, temos talentos, mas às vezes você está tão encruado, você se acha tão pequeno, você permite que Satanás fale assim, você não é ninguém, você não é nada. E você aceita. E Deus te dá uma palavra linda, uma palavra poderosa, você consegue facilmente aceitar o Satanás dizendo que você é inútil, e Deus fala assim, você é vencedor, você pode sim. Porque é mais fácil aceitar aquela coisa negativa do que aquela palavra de ânimo, de força, de coragem. Fala, você é vencedor, vocês são vencedores. E vocês têm a capacidade para melhorar a vida de vocês. Vocês têm que aprender. Tem que confiar na palavra. A chave, portanto, reside não na autoconfiança, mas na entrega confiante em Deus. Tem que confiar em Deus. Isso é que faz a diferença. Confiar e obedecer. Nos evangelhos, a obediência não se identifica com o cumprimento exterior de alguns mandamentos, mas com a adesão de fé em Jesus. A obediência, ela começa dentro de nós. É aqui dentro que ela começa. E depois ela vai se expandir. Depois você vai trabalhar, você vai seguir, você vai plantar, você vai colher os frutos, você vai enxergar as coisas se transformando diante de você. A obediência começa dentro de nós. Mateus capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar obedecem?
Marcos 4,41 é a mesma passagem. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O vento, o mar, a natureza, tudo obedece a Jesus. E nós? Por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Às vezes as nossas vidas estão complicadas por falta de obediência, por falta de entendimento da palavra. A gente tem que ler a Bíblia, não tem jeito, irmãos. Dá sono, né? Mas tem que ler, porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Tem que perseverar, tem que ter força e coragem. Em contraposição à rejeição, a resistência a ele são as desobediências. Mateus 18,7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Mateus 18,8. Se a sua mão ou seu pé lhe fizerem tropeçar, corte-os, jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Às vezes, existem coisas que nos fazem desviar, nos fazem pecar. A palavra fala, corta a mão, corta o pé, mas não é para você fazer isso. O que tem desviado você? O que tem roubado o seu tempo? A coisa mais importante é a palavra de Deus nas nossas vidas. É o que faz a diferença, é o que faz crescer, é o que faz desenvolver. É a Netflix? É melhor você cortar a Netflix e entrar no reino dos céus. Né? Ou você quer assistir Netflix lá no inferno? Eu acho que o diabo não paga a conta, não. Acho que não vai ter, não. Né? São as redes sociais. Irmãos, você pode usar tudo isso, mas você tem que aprender a trabalhar. Você tem que aprender a doutrinar. Você comanda a Netflix, você comanda o celular, você comanda o seu dinheiro, e não ao contrário. Isso não pode desviar você. Isso não pode roubar o seu tempo. Isso não pode tirar você do caminho. O celular, o WhatsApp é excelente, é muito bom. As redes sociais são boas. O YouTube é maravilhoso. Tem que saber usar. Eles trabalham para você. Eles te servem e não ao contrário. Então, se isso, porventura, você não souber, corta. Se você tiver coragem para isso, corta. Vai ser muito bom. Se dedique à leitura, se dedique ao estudo. Marcos capítulo 5:36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente creia. Lucas 1:17. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Nós temos a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, não tomando conta da vida uns dos outros de uma forma errônea. Cada um tem a sua vida, tem a sua privacidade. Como eu estou trazendo essa palavra hoje aqui, uma palavra de fortalecimento, de atenção, nós temos que repreender aqueles que estiverem errados, porque nós temos que trazer eles de volta para o caminho. Isso tem que ser feito com responsabilidade, com amor e com carinho, sabendo que o irmão pode estar errando, amanhã posso ser eu, não é? Amanhã eu posso errar, porque nós estamos em carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é tendenciosa, e a luta contínua entre a carne e o espírito. Todos nós podemos falhar. É por isso que é preciso estar sempre atento, meditando na palavra, orando, jejuando, se reunindo em comunhão, cuidando uns dos outros. Às vezes o irmão está quietinho ali, você que é mais próximo, pergunta: está tudo bem? Precisa de ajuda? Estamos juntos, irmão. Estamos na mesma estrada. O irmão não pode se desviar e não pode ficar para trás. Nós vamos entrar no reino juntos. Por isso estamos aqui. Não é? Vontade de Deus. Jesus considerou como finalidade de sua vida, seu alimento, realizar a vontade do Pai. Olha o exemplo de Jesus. Jesus foi lançado ao mundo para ensinar e para morrer na cruz.
e ele cumpriu a vontade do Pai. João 4,34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 5,30, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. João 6,38-40, pois desci dos céus não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A preocupação de Jesus era fazer a vontade de Deus. E essa tem que ser a nossa meta, a nossa preocupação, a nossa responsabilidade também, querer fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Se eu não conheço isso aqui, como que eu vou fazer a vontade do Pai? Eu preciso conhecer. Essa aceitação chegou ao extremo em sua entrega à morte. Ele confiou tanto, ele obedeceu de uma forma única e se entregou para a crucificação. Marcos 14,36, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Obediência, confiança. Por toda a humanidade. Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Nós fazemos isso, né? Todo mês nós participamos da Santa Ceia. De uma forma simbólica, nós comemos o pão e tomamos o vinho, para relembrarmos o ato de Jesus na cruz, o ato de obediência ao Pai, que foi realizado na cruz, o ato que salvou as nossas vidas. Os nossos pecados estão pagos, foram perdoados, para todo aquele que crê. Eu creio. Amém? Obediência, confiança. O reino de Deus é tomado pela força. É preciso querer. É preciso ser esforçado. Marcos 10, 44, 45. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Semelhante a Jesus, os discípulos devem pedir a Deus que se faça a sua vontade também na terra. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos pedir que a vontade de Deus seja feita acima de tudo e de qualquer coisa. E ela vai ser feita. Mas nós temos que querer isso. Temos que querer que a vontade dele seja realizada em nossas vidas. Para isso precisamos conhecer a Deus. Não se conhece a Deus sem ler a sua palavra. Mas muitas pessoas não se concentram em seguir o caminho de Deus ou em pôr em prática as suas palavras. Elas acreditam que, contando que trabalhamos para o Senhor, abandonando as outras coisas e contribuindo com o reino, além de pregar o Evangelho, podemos entrar no reino dos céus. É o que eu estava dizendo, né? É preciso, irmãos, você está aqui na igreja, mas é fundamental que a igreja esteja dentro de você, porque tudo aquilo que você fizer tem que ter sentido, tem que estar coerente com a vontade de Deus. Você tem que saber porque você está aqui. Você não está aqui por acaso. Se estiver aqui por acaso, está perdendo tempo. A igreja tem que estar dentro de você. A palavra de Deus tem que estar dentro de você. Ela tem que criar raiz para que possa dar frutos, para que as suas atitudes sejam diferentes. Isso era o que faziam os fariseus.
eles se empenhavam em servir ao Senhor de coração, pregando o Evangelho a todas as partes. Acreditavam que podiam ser aprovados pelo Senhor e entrar no reino dos céus. Por isso, eles se empenhavam nessa direção. No fim, todavia, suas ações eram hipócritas aos olhos do Senhor. Era porque eles não praticavam as palavras dele, mas queriam entrar no reino dos céus pelas obras. Na verdade, eles não faziam por amor, mas por interesse, porque eles se beneficiavam. Eles sobrecarregavam o povo com leis que eles criavam. Acho que eram mais de 600, não é? 600 leis, 600 regras, que nem eles mesmos tinham essa capacidade, né, de guardar tudo aquilo. Eles sobrecarregavam o povo, eles se aproveitavam do povo, eles não tinham amor pelo povo. Falsos. E eles achavam que eles tinham direito a entrar no reino. Isso dentro da cabeça deles. Isso era impossível. Ao passo que Pedro, no decorrer do tempo em que seguia o Senhor Jesus, procurava pôr em prática todas as coisas de acordo com a vontade do Senhor, buscando amar e satisfazer a Deus. O exemplo de Pedro, que conheceu Jesus e que determinou que na vida dele ele ia seguir Jesus até o final, e ele fez. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, como nós devemos estar preocupados em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus e confiar em Deus. Terceira, persistência, perseverança. A perseverança permanece num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. Não importa a circunstância que você está vivendo, a dificuldade, você tem que insistir, você tem que persistir, você tem que aguentar. Uma das características da vida não é o quanto você consegue bater, mas durante a sua vida, o quanto você consegue resistir às ofensas, às derrotas, o quanto você consegue resistir. Hoje nós temos Deus, temos Jesus, temos a palavra. Essa palavra nos traz essa confiança. O que pode nos separar de Cristo? A tribulação, a dor, a doença, o que pode? Isso vai nos separar? Não pode. Confiança, obediência, perseverança. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverança. Marcos 13,13. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos 2,7. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória e honra e imortalidade. Persistir. O que Paulo disse? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Guardou a fé até o último dia, persistiu. Mateus 22, 36 e 37. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa persistência, essa confiança, essa certeza, você tem que amar ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Você tem que acreditar nessa palavra. Persistência, lutar, querer. O reino dos céus é tomado pela força, sim. Você tem que querer entrar. Deus te deu toda a condição para isso. Está dentro de você, essa coragem está aí dentro. Se você pedir coragem para Deus, Ele não vai te dar coragem, porque Ele já te deu, mas Ele vai te dar situações para você manifestar essa coragem, para ela se revelar aí dentro. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. João 6, 68 a 69. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos?
tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és santo de Deus. Assim como Pedro, quando Pedro ouviu Jesus, as palavras de Jesus entraram no seu coração, aquilo animou ele. Que vida que Pedro levava? Uma vida sujeita a uma escravidão, a um sistema corrupto, humilhação. Jesus falou assim: eu tenho a vida eterna. Existe um reino, existe um governo, existe um lugar onde você vai desfrutar somente da paz, da alegria, da honestidade, do amor, do carinho, do respeito. Você não vai ser mais roubado, maltratado. E isso encheu o coração de Pedro. E isso tem que encher os nossos corações. Esse mundo é podre, nós não pertencemos a este mundo, somos peregrinos, mas existe um reino, onde eu quero estar debaixo da autoridade de Deus, debaixo do seu governo, porque o seu governo é fiel, é único, é eterno, é maravilhoso. Vai acabar a dor, a morte, a traição, a mentira, o roubo. É preciso confiar, acreditar, ter fé, persistir, obedecer. Levíticos 11:45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Deus nos tirou da condição de pecadores para sermos santos, para alcançarmos a redenção, alcançarmos uma vida eterna. Eu gosto da vida. E olha que nós temos uma vida dura, né? Difícil. Imagine debaixo da proteção e do amor de Deus. Viver nos céus eternamente. Sem dor, sem mentira, sem tristeza. Mas é preciso crer na palavra. Jesus tem nos ensinado. Precisamos dar ouvidos. Deus preparou essa palavra para todos nós. Para todos nós. É preciso ter bom ânimo, ter coragem, ter alegria, né? Juntos, não importa quanto tempo vamos ficar aqui, Jesus pode voltar para qualquer um de nós hoje mesmo. Você está pronto? Coloque a sua casa em ordem. Tem alguém que precisa receber o seu perdão? Perdoe. Você tem dívidas? Procure quitar as suas dívidas, dar um bom exemplo, ser honesto. Isso agrada a Deus. Você tem mágoas? Deixe suas mágoas aqui hoje. Saia daqui livre, leve, confiante, feliz, alegre. Deus falou contigo. Deixe seus ressentimentos aqui. Esqueça todo o mal que te fizeram. Perdoe. Se você não perdoar, por que Deus tem que te perdoar? Às vezes nós falamos bobagens. Às vezes nós erramos. Às vezes somos mal interpretados. E a pessoa fica com mágoa. Se alguém tiver alguma mágoa comigo, fale comigo. Eu estou disposto a ouvir. Eu estou disposto a perdoar. Eu estou disposto a pedir perdão. Porque eu sou filho de Deus. E eu quero ser obediente ao Senhor. Eu quero viver em paz. Eu quero viver tranquilamente. A minha vida é humilde, é tranquila. Eu tenho minha família. Tenho os meus irmãos. Sou feliz por estar aqui. Hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de pregar à noite. Eu estou tranquilo, estou leve, confiante, certo do que eu estou fazendo aqui, da responsabilidade de ser bênção nas suas vidas e não pedra de tropeço. Eu creio que os irmãos entenderam a palavra. Foi muito simples, não foi? Eu achei que não ia dar tempo, meia hora, já está faltando 7 minutos. Esqueça o mal que te fizeram, levante a cabeça, lute, persevere, tenha confiança, tenha bom ânimo, obedeça a Deus e as coisas vão melhorar. Se você estiver num bom momento, amém, vão continuar assim. Se porventura as coisas mudarem, Deus está contigo, Ele nunca vai te deixar. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por essa oportunidade. Eu sinto que o Senhor falou com a tua igreja, o Senhor falou comigo,
Esta lição eu vou guardar para o resto da minha vida. Muito obrigado por todo o amor, todo o carinho, por essa responsabilidade. Eu não sou melhor do que ninguém, mas foi o Senhor que me escolheu e me colocou aqui para trazer. E como um ato de obediência, eu obedeci, estou aqui, Pai, sendo exemplo da própria palavra que eu acabei de transmitir aos meus irmãos. Eu peço ao Senhor que abençoe poderosamente a vida de cada um, que guarde as suas vidas, que os fortaleça, que os ajude nessa caminhada, ajudando a obedecer, a confiar, a praticar, a perseverar nessa estrada, nesse caminho. É um caminho longo, é um caminho difícil, mas assim como o Senhor acompanhou aos hebreus no deserto durante 40 anos, durante toda a nossa jornada aqui, o Senhor vai estar conosco. A Tua palavra está conosco, que nós possamos dar ouvidos, aprender, reter ela, que nós possamos ser luz onde estivermos, sermos diferentes, sermos reconhecidos como servos e filhos do Senhor, ó Pai, que possamos dar um bom exemplo dentro das nossas casas. Nós somos líderes espirituais dentro das nossas casas. Nós temos o poder para clamar ao Senhor. Temos o poder para expulsar o demônio. Abençoe a vida de cada um aqui, Pai, que todos possam sair daqui leves, confiantes, alegres, felizes. Que eles possam ter a certeza que o Senhor falou aos seus corações, que o Senhor está atento às nossas vidas, que o Senhor está prestando atenção em cada um de nós, porque nós somos especiais. O Senhor nos fez especiais, o Senhor nos tornou especiais. Nós somos a obra das Tuas mãos. Somos semelhantes ao Senhor, Pai. Assim o Senhor quis, assim o Senhor realizou. Que tenhamos uma ótima semana de vida, cheia de paz, de alegria, de tranquilidade. Nos capacite sempre, nos conceda dons, talentos. Cure as nossas enfermidades, nos liberte de todo vício, de todo mal. Nós somos gratos, ó Pai, pelas maravilhas, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muitos milagres estão ocorrendo, sim, no meio do Teu povo, ó Pai. Muitas portas de emprego se abriram e muitas se abrirão. O Senhor tem sustentado o Teu povo. O Teu povo hoje sai aqui com a consciência de que é preciso confiar no Senhor, obedecer ao Senhor e, acima de qualquer coisa, qualquer circunstância, permanecer guardando a fé, o amor e a esperança no Senhor. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre. E é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe as suas vidas. Vocês têm abençoado a minha vida. Eu sou grato por isso. Que eu possa ser canal de bênção na vida de cada um de vocês. Porque vocês têm sido canal de bênção na minha vida. Amém.